Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor João Neto. Se você está chegando ao canal agora, já te convido a se inscrever e clicar no sininho para você acompanhar as nossas publicações. Quem já segue o canal vai perceber que este vídeo é um pouco diferente. Ele tem um pouco de história, mas ele também é um vídeo que trata de aviação. Para quem, como eu, não é profissional da área, mas é amante, gosta, se interessa por esse assunto, que é o assunto da aviação, dos aviões de maneira geral. E o que acontece? Como você viu no título, eu vou falar da Operação Fita Amarela, Operation Yellow Ribbon, em inglês, porque foi um evento que aconteceu no Canadá. Que evento foi esse? Bom, todo mundo conhece a história dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O que aconteceu? Os terroristas da Al-Qaeda sequestraram alguns aviões e jogaram nos Estados Unidos. O que teve mais destaque foram os dois aviões que foram jogados contra as Torres Gêmeas, o World Trade Center. Então, sobre isso é muito divulgado. Mas eu não vi divulgação no Brasil sobre esse fato interessante que foi a Operação Fita Amarela. Porque o que acontece? Quando aconteceu o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, o espaço aéreo dos Estados Unidos e os aeroportos foram fechados. E agora imagina você quantos aviões estavam em viagem indo para os Estados Unidos e de repente receberam a notícia em pleno voo que os aeroportos, o espaço aéreo dos Estados Unidos estavam fechados. E agora, para onde esses aviões iriam? Pensa, para você ter noção, o Atlântico Norte é a região que tem o maior tráfego aéreo do mundo. São milhares de aviões por dia que vão da Europa para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para a Europa. Para quem é leigo em aviação, é importante saber que os aviões não voam por onde eles bem entendem. Existem rotas aéreas que devem ser seguidas. Elas têm pontos, inclusive, pelos quais os aviões devem passar, a altitude certa. E essas rotas levam vários fatores em consideração. Levam em consideração, por exemplo, a direção dos ventos, para o avião evitar voar contra um vento específico muito forte. Também se evita passar muito distante de aeroportos, onde eventualmente um avião precise fazer um pouso de emergência. Então, dentro dessas rotas, existe uma cidadezinha no interior do Canadá, especificamente no nordeste do Canadá, chamada Gander, que nada mais é do que ganso em inglês. E ela é uma cidade muito pequenininha, ela tem em torno de 12 mil habitantes, menor do que muitas cidades, inclusive do interior de Goiás, o estado de onde eu falo. E essa cidade, ela foi construído lá um aeroporto internacional, que é o aeroporto de Gander. Essa cidade é uma ilha que se chama Newfoundland, que seria, mas a tradução literal seria Nova Terra Encontrada, ou a gente pode traduzir simplesmente como Nova Terra. Esse aeroporto foi construído lá, ele começou a ser construído em 1936, ou seja, junto com o início da aviação comercial, ficou pronto em 1938. Mas aí você pergunta por que uma cidade de 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, tem um aeroporto internacional? Então, porque ele não foi construído para a cidade, ele foi construído por ser um local estratégico dos voos que vão dos Estados Unidos para a Europa e da Europa para os Estados Unidos. Porque essa cidade de Gander, é o ponto mais próximo da Europa. Então, os aviões, nas rotas que são pré-fixadas, eles passam por ali. Então, é um aeroporto, ele é estratégico por uma série de fatores.
Por exemplo, né, às vezes um determinado avião precisa voar para a Europa, mas ele não tem autonomia para fazer um grande voo, ele não tem combustível, o tanque dele não tem combustível suficiente para fazer o voo direto, então ele faz uma escala. Tem também algumas ocasiões em que os aviões fazem pouso de emergência. É um vídeo interessante, vou colocar aqui para você ver, de um avião da TAP fazendo um pouso desse, um pouso forçado, lá em Gander. Como você pode ver pelo vídeo, né, lá é uma região extremamente fria, neva 8 meses por ano, para você ter noção. Bom, o que isso tem a ver com o ataque de 11 de setembro? Acho que você já deduziu. Quando aconteceram aqueles ataques, o espaço aéreo, os aeroportos dos Estados Unidos foram interditados, os aviões foram desviados para Gander. Foram desviados para esse aeroporto. Então, veja, ele tinha sido construído justamente por ser numa rota estratégica, não para atender a cidade. E quando eles construíram esse aeroporto, eu acredito que eles nunca imaginaram que teria uma emergência desse tamanho para ser atendida por esse aeroporto. Porque foram desviados para lá 39 aviões. E não são aviões pequenos. Perceba, são aviões de voos intercontinentais, transatlânticos. Então, são aviões que carregam muitos passageiros. Então, foram aproximadamente, juntando os passageiros e a tripulação desses aviões, em torno de 7.000 pessoas. Agora, você imagine 7.000 pessoas chegando em um aeroporto em uma cidade de 10.000 habitantes. É quase um passageiro para cada habitante da cidade. Bom, você talvez pergunte por que eles desviaram para Gander? Porque o Canadá tem outros aeroportos, provavelmente o Canadá deve ter aeroportos maiores, de cidades maiores. Bom, justamente por uma questão de segurança. Se estamos falando de um ataque terrorista, eles não queriam mandar todos os aviões, por exemplo, para a capital do Canadá, que seria muito mais perigoso. Então, justamente por ser uma cidade pequena, afastada, lá no interior, e Newfoundland é uma ilha, ou seja, ainda por cima eles estavam literalmente ilhados, era uma questão também de estratégia de segurança. Então, eles foram enviados para essa cidade. Agora pensa, 39 aviões. Dificilmente a gente teria isso no Brasil, porque talvez você pense o seguinte, um avião internacional, um aeroporto internacional, uma cidade de 10.000 habitantes, não é uma realidade que a gente vê no Brasil. Você vê em cidades pequenas aeroportos, mas você vê aeroportos pequenos. Qual que é a diferença? Olha, eu tinha essa dúvida, porque, por exemplo, eu moro em Goiânia, e em Goiânia nós temos um aeroporto internacional. Quando eu era criança eu questionava muito isso, eu vejo as pessoas questionando, mas por que se chama Aeroporto Internacional de Goiânia se não tem voos internacionais que saem ou chegam de Goiânia? E aí a resposta é técnica, ou seja, quando a gente chama o aeroporto de internacional, não é necessariamente porque ele recebe voos internacionais, ou dali saem voos internacionais, mas porque ele tem estrutura técnica para receber um voo internacional. Porque um avião internacional, por exemplo, um avião que chega da Europa, que vem da Europa para o Brasil, ou vai do Brasil para a Europa, não é um avião, por exemplo, não é um Boeing, o mesmo Boeing ou o mesmo Airbus que voa dentro do Brasil, que faz o chamado voo doméstico. Porque como ele vai atravessar o Atlântico, ele precisa de ter mais combustível, mais autonomia de voo. Então ele é um avião grande, ele requer algumas técnicas específicas. E justamente por ele ser um avião tão grande, ele não pousa em qualquer pista.
Você precisa de uma pista maior para que ele consiga decolar ou pousar, né? Porque também se ele pousar em uma pista pequena, depois ele não vai conseguir decolar, porque um avião grande precisa de uma pista maior para ele embalar, para decolar. Então, não pense você que aquela pista do aeroporto da cidadezinha do interior pode receber um voo internacional pousando ali. Então não é tão simples. Mas Gander é interessante por isso, porque ela é uma cidade pequenininha, mas tem um aeroporto que comporta aviões desse porte. E aí, esses 7.000 passageiros chegaram numa cidade de 10 mil habitantes e não foi simplesmente ir no banheiro, tomar um café e continuar a viagem. Porque ficou muito tempo, o espaço aéreo dos Estados Unidos ficou fechado muito tempo e demorou para normalizar. Demorou para esses aviões decolarem e terminarem de chegar nos seus destinos. E aí o que aconteceu? O Canadá, então, realizou essa operação Fita Amarela, Operation Yellow Ribbon, para acolher essas 7.000 pessoas naquela cidade. E aí foi muito interessante, porque a população se empenhou. Então, ônibus escolares foram usados para transportar as pessoas. Os moradores da cidade abriram as portas para hospedar estrangeiros que eles nunca tinham visto. Foram mobilizadas muitas pessoas para cozinharem para esse tanto de gente. Inclusive tinham pessoas que praticavam religiões que têm interdições alimentares, então eles ainda tinham que fazer comida específica, por exemplo, não podia fazer carne de porco para judeu e por aí vai. Então teve toda essa estrutura. Pensa você, por exemplo, que pousou ali, uma das pessoas que estavam entre essas 7.000, era a prefeita da cidade de Frankfurt, na Alemanha. Imagina você está vivendo a sua vidinha naquela pacata cidadezinha do interior e de repente você é chamado para oferecer a sua casa para hospedar a prefeita de uma grande cidade da Europa. Olha que interessante. Então, eles ficaram ali aproximadamente uma semana até conseguirem retornar. Interessante também que nesse período que eles ficaram lá, quando eles foram pousar, eles não sabiam. Aliás, nem os próprios pilotos tinham conhecimento do que estava acontecendo. O controle aéreo falou que era para eles desviarem o voo para Gander. Eles desviaram, pousaram lá e depois que já tinham desembarcado do avião, tomaram conhecimento do ataque terrorista que estava em curso. E aí, essa história já rendeu muita coisa por lá, a gente ainda não tem acesso, já começou com programas de rádios locais, mas já virou uma série feita por um canal de televisão do Canadá. Essa série é chamada de Wanted, que significa desviados, e infelizmente não tem ela em português. E também tem um filme, fizeram um musical da Broadway, baseado nessa história, que vai virar um filme, que já está sendo produzido e provavelmente vai ser lançado em 2019. Então já fica a dica, provavelmente vai ser um filme bem interessante. E aí, para terminar esse vídeo, talvez você está se perguntando, por que esse nome, Operação Fita Amarela? Às vezes você pensa que é porque tem aquela fita amarela que as operações de resgate passam quando tem algum desastre, mas não é tão simples assim. Na verdade, é uma questão da cultura do Canadá. Na Primeira Guerra Mundial, as mulheres usavam uma fitinha amarela para representar que elas tinham alguém que tinha ido lutar na Primeira Guerra Mundial, que elas estavam esperando, que elas tinham esperança que os maridos ou os filhos ou os pais voltassem da Primeira Guerra Mundial. E aí isso entrou na cultura de forma que na Segunda Guerra Mundial os soldados canadenses usavam essa fita amarela para mostrar tanto um compromisso de lealdade com o seu país, o Canadá, como também de amizade com os países aliados. Então, essa fita amarela na cultura do Canadá significa esse compromisso de amizade, de ajuda. Então, quando as autoridades canadenses
instalaram essa Operação Fita Amarela foi no sentido de mostrar a amizade, a devoção que eles tinham com os Estados Unidos e com aqueles passageiros em trânsito que estavam indo para os Estados Unidos. É uma forma simbólica de dizer que a população iria cuidar deles até com comida, com saúde, com abrigo, até que tudo estivesse pronto para eles concluírem a viagem até os Estados Unidos. É muito interessante a gente pensar que o ataque terrorista ele causa todos esses problemas. Quer dizer, não só, além do que já causou ali em Nova York, atingiu cidades que a gente nem sequer sabia que existiam. Então, é uma curiosidade, tem a ver com história, tem a ver com aviação. Se você tiver mais informações sobre a importância do aeroporto de Gander, as rotas aéreas que passam por lá, ou sobre a Operação Fita Amarela, deixe aqui nos comentários para a gente ajudar a divulgar informações. Se você tiver dúvidas também, coloque nos comentários, que aí a gente pode pesquisar e tentar encontrar as respostas. E aí fica aqui o meu convite para você se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, curtir o vídeo, clicar no sininho para você ficar sabendo dos novos vídeos que forem postados. Entre também no canal para você ver vídeos anteriores que já foram colocados aqui, sempre nessa área, mais voltada para a história, em diálogo com outras áreas. E compartilhe com seus amigos. Se você achou interessante, mostre para alguém, compartilhe com as pessoas. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência.